Pessoal, começando mais um M2M Podcast. Hoje estou com a convidada aqui, a Marilene Esperança, né? Ela é fundadora do projeto Lucas Esperança e presidente da Abra Rio. Isso mesmo. Marcelo, e aí, Marcelo? Fala aí, meu querido. E qual foi a sua ideia de abrir esse projeto, Marilene? Então, boa noite, né? Obrigada pelo espaço, muito obrigada. Na verdade, o projeto começou por conta da história de vida do meu filho, Lucas. O Lucas hoje está com 20 anos, foi de uma gravidez saudável, um casamento tranquilo, e até os 4 anos de idade meu filho não tinha nada, meu filho era uma criança saudável, né? Nasceu uma criança saudável, até os 4 anos era saudável, mas aos 4 anos de idade ele teve uma crise epilética. E esse quadro dessa crise epilética, ela foi aumentando de uma forma absurda. Com 5 anos de idade, o Lucas ele foi diagnosticado com uma síndrome chamada Rasmussen, que é uma síndrome que causa epilepsia de difícil controle. O Lucas estava tendo em torno de 50, 60 crises convulsivas por dia. Nossa. E essas crises elas iam assim, só oscilando. Tinha dia que meu filho passava o dia todo dormindo, de tanta medicação, ou então o dia todo dormindo de tão fraco, de tanta crise que ele tinha. E quando ele não estava convulsionando, ele estava desligado, apático, porque era tanto remédio, tanto troca-troca de remédio, porque não tinha resultado, né? Tomava muitas medicações, mas não tinha resultados positivos. E durante anos foi essa trajetória difícil, crises de todos os tipos que você possa imaginar, desde a crise de apagão, né, de ausência, dele só parar assim e os olhos ficarem lacrimejando por alguns segundos, até a crise de cair, se debater, enrolar a língua, virar o olho, perder os sentidos. Isso foi durante muitos anos. Eu busquei tentar dar um sentido para tudo isso. Eu não conseguia entender, eu questionava muito, né, por que eu estava passando por aquilo, já que eu fiz, né, entendia que eu tinha feito tudo certinho, né? Fiz pré-natal, né? Meu filho nasceu uma criança saudável, sempre tomou vitaminas, as medicações necessárias, sempre foi às consultas médicas, então eu achava que por que tá passando por aquilo tudo? Mas eu também não aceitava que aquilo não tivesse, né, um sentido. Então eu comecei a ajudar outras famílias. Dentro do conhecimento que eu recebia com o Lucas, né, dos benefícios que eu conseguia para ele, que eu sempre corri atrás de tudo que era direito do meu filho, sempre briguei por tudo aquilo que meu filho tinha direito, e eu comecei a ajudar outras mães. Eu sempre percebi que quando alguma mãe não conseguia algo de importante para o seu filho, muitas das vezes as pessoas julgavam muito e falavam assim, mas fulana, o filho não tem o benefício BPC ainda. Mas ela é muito parada, ela não se mexe, não corre atrás. E eu sempre pensei, poxa, é muito fácil julgar, né? Mas por que a gente não pega na mão daquela mãe e ajuda? Porque as dificuldades para se conseguir um benefício para o filho hoje são muito grandes. Para conseguir um benefício, você vai lá para pegar a informação. Aí chega lá, recebe a informação. Quando você chega, você dá bom dia, às vezes nem bom dia a pessoa te dá de volta. Verdade. Então você já chega lá triste, difícil, e às vezes nem a recepção já não é boa. Aí volta com a informação. Porque precisa de um laudo, precisa preencher um documento e tal. Reúne toda a documentação e volta. Quando chega lá, faltou alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa não tem um dinheiro de passagem, não tem com quem deixar o filho, e aí tem que ir nessa de 3, 4 vezes para resolver uma questão de um benefício, de um transporte, de um cartão. A pessoa desiste. Verdade. É tudo muito difícil. Tanta dificuldade, né? É tanta dificuldade. Burocracia. Tanta burocracia para aí. pessoas que deviam ter facilidade para conseguir as coisas. Então, o que a Marilene começou a fazer? Um exemplo, né? Um cartão de passagem. Tem um formulário que precisa preencher. Eu tirei xerox de vários formulários, de vários papeizinhos ali com a relação de documentos. E aí a mãe, porque meu filho precisa do cartão, tá aqui,
essa é a relação de documentos que você precisa levar. Senta aqui comigo que eu vou te ajudar a preencher esse formulário. Eu ajudava essa mãe a preencher. Ó, agora você tem que levar para o médico para ele fazer o laudo. E você vai em tal lugar e entrega isso aqui. A mãe ia uma vez só. Eu comecei a fazer isso tentando me ajudar, na verdade, né? Tentando dar um sentido para o que eu estava passando. Uhum. E comecei a fazer doação, pedir. Às vezes uma mãe dizia, eu tô sobrando fralda na minha casa, que meu filho não tá mais usando tamanho tal. Então me dá que fulana tá precisando. E fazia essa ponte entre mães. E quando eu percebi, existia um número gigantesco de mães me seguindo. Eu já estava ajudando um monte de mães e eu já não estava dando conta. Na varanda da minha casa era caixas mais caixas de doação. Às vezes eu acordava no domingo, tinha mãe sentada no meu portão esperando eu acordar para pedir ajuda. Um trabalho que eu comecei a fazer junto com outras mães, dentro de uma associação, dentro do município. Quando eu percebi, tinha mães de vários municípios vindo me buscar ajuda. E foi aí então que nasceu o projeto Lucas Esperança, que é um projeto de acolhimento para as pessoas que têm necessidades especiais e para a família, porque eu entendo que a pessoa com deficiência, se ela precisa de um tratamento, ela busca um setor de reabilitação, né, uma instituição. Agora, a família não tem a quem recorrer. Você tem um filho com deficiência, o seu filho vai ter o tratamento que ele precisa. Pode ser com dificuldade ou não, mas ele vai ter. Agora, a mãe que não tem a deficiência, ela adoece por conta de tanta luta, por conta de tanta dificuldade que ela passa com aquele filho. Então eu comecei a ajudar essas famílias, junto com outras mães que me deram a mão, né? E hoje o projeto Lucas Esperança já está atendendo a mais de 400 crianças. Muito bom mesmo. Verdade. Aí você estava me contando aqui no bastidores que tá sendo um projeto, não é isso? Isso o projeto mesmo. Na Câmara, né? Isso mesmo. Porque o que acontece? O Lucas, durante todos esses anos, como eu disse, eram muitas crises convulsivas e a gente trocava de remédio, e o Lucas tinha idas e vindas de hospital, ficava internado para fazer tratamento e nada trazia resultado para ele. Em 2014, o Lucas entrou em estado de mal epilético. Ele entrou em crise e ficou 18 dias em crise. E nessa ele perdeu todos os movimentos. O Lucas parou de andar, o Lucas parou de falar, o Lucas só mexia os olhos. E eu não sabia nem se o meu filho me reconhecia. Eu olhava para o meu filho, ele só mexia os olhos, eu não sabia nem se ele sabia que quem estava ali era a mãe dele. E continuava convulsionando. E eu saí do hospital, levei ele para consulta com o médico. O médico falou, Marilene, olha, a gente já tentou todas as medicações possíveis para o seu filho. A gente agora vai ter que ir para a última opção. E olha que hoje eu escuto muito isso das mães, tá? Que os médicos falam, eu já não sei mais o que fazer com seu filho, eu não tenho mais o que dar para o seu filho, eu já fiz tudo que eu podia fazer com seu filho. E foi o que eu escutei. Mas o médico que acompanhava meu filho falou, olha, a última opção para o seu filho é o tratamento com a cannabis medicinal. O que você acha? Eu falei, então, não conheço, mas se o médico está falando, quem sou eu para dizer o contrário? Ainda mais um médico que já acompanhava meu filho, que eu já acreditava nele. E então comecei a fazer esse tratamento no Lucas, né, através de uma associação chamada Abrace, que fica em João Pessoa, na Paraíba. O fundador de lá, o Cassiano, eles estavam começando esse trabalho, né? Mas ele acolheu, ajudou e prontamente mandou o óleo para o meu filho. E com menos de um mês eu já vi melhora no meu filho. Com menos de um mês eu peguei meu filho em pé no quarto. Menos de um mês meu filho já estava sustentando o pescoço. E as crises foram reduzindo. E essas mães, né, viam a melhora do Lucas, essas mães que me acompanhavam no projeto, vendo a melhora do Lucas, falavam, olha, eu também quero esse tratamento para o meu filho. Ah, minha filha precisa fazer esse tratamento. E o que eu fazia? Eu enviava elas para a Abrace, para fazer o tratamento na Abrace. E aí chegou um momento que eu pensei, poxa, eu já estou fazendo
todo um acolhimento, todo um trabalho aqui, para que eu vou mandar para lá? E eu conversei com o Cassiano, eu fui lá conhecer a Abrace, conheci toda a estrutura deles, desde cultivo, laboratório, atendimento, desde a produção até a entrega do óleo, e fundamos aqui a Abra Rio, com o objetivo de dar acesso a cannabis para quem precisa. Hoje, a Abra Rio ela está com centenas de associados já sendo beneficiados, com um ótimo resultado. São pessoas com Alzheimer, Parkinson, epilepsia, fibromialgia, depressão, glaucoma, diabetes, entre outras coisas. Ansiedade e várias outras patologias. E o Lucas, meu filho, hoje está com 20 anos. O Lucas hoje fez o desmame de todas as medicações. Ele hoje usa apenas a cannabis medicinal. Lucas hoje anda, fala, dança, joga bola, anda de bicicleta. Mas é natural? É natural? Sim, é um óleo natural e artesanal. Você sabe que a medicação para epilepsia é muito agressiva, né? Sim. Sabe disso, né? Muita coisa. Entendeu? Então eu tive casos na minha família de pessoas com epilepsia. Então acabou falecendo, deu um infarto. Porque é um remédio totalmente agressivo. De um lado alivia, mas atinge o coração. É um processo muito complicado, porque o Lucas fazia uso de 5 anticonvulsivantes para não convulsionar. E aí, esses anticonvulsivantes que ele tomava não controlavam suas crises. E aí, por conta dos medicamentos, ele tinha vários quadros de infecções. E essas infecções desencadeavam crises convulsivas. Então, quer dizer, ele tomava o remédio para... Isso, um círculo. Ele tomava o remédio para não convulsionar e convulsionava. Então, o Lucas vivia com inchaço, problemas nos rins, infecção urinária. Às vezes, meu filho já estava ficando cego, uma das medicações estava causando uma cegueira no meu filho. E aí, como você perguntou sobre o projeto de lei, hoje nós estamos com centenas de associados, mas a gente percebe que assim, o tratamento com a cannabis, se você for comprar um óleo importado, você vai pagar um valor bem mais alto, mais de R$2.000. É um valor alto, né? Se você for comprar um óleo da farmácia, que hoje a gente já tem o óleo de cannabis na farmácia, mas é um óleo sintético, né? Também não é um valor acessível, né? E precisa da receita azul e tal. O óleo de cannabis pela associação também precisa de prescrição médica, de laudo médico, porém é um valor muito mais acessível. O óleo de uma associação fica entre R$ 79,90 a R$200, é em torno disso. Né? Um óleo full espectro, um óleo artesanal e natural, que não tem efeitos colaterais. É lógico que assim, não tem efeitos colaterais. O máximo que pode te dar é um sono ou uma dor de barriga, né? São assim, porque às vezes você pode comer um macarrão que pode te dar algum efeito. Perto de um monte de crise, não exatamente, é nada. Exatamente. E aí nós percebemos que mesmo sendo bem mais acessível o óleo da associação, ainda tem muita gente que não consegue. Não consegue pagar. É muito difícil. E mães desesperadas. Eu recebo mãe lá que fala assim, se você não me ajudar, eu vou na boca de fumo, eu vou comprar maconha, eu vou fazer um chá e vou dar meu filho. E eu falo, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Que não é a mesma coisa. Foi aí então que a gente conversando com o vereador, Leandro Portugal, eu falei para ele sobre toda essa demanda, sobre toda essa dificuldade das pessoas. Ele se sensibilizou com a história do meu filho. E aí nós fizemos uma audiência pública para apresentar a Abra Rio, apresentar o Lucas, apresentar todo esse trabalho. O dia da audiência pública foi muito legal, porque teve muitas pessoas de importância da cidade, até o secretário de saúde, o Dr. Rodrigo, participou, se colocou como favorável, né, a esse trabalho, disse inclusive que indicaria a sanção ao prefeito. E aí, nesse dia, até o Lucas entrou com uma moção, entrou na Câmara, deu uma moção eu vi as fotos. pro Leandro. E aí, após isso, nós montamos, né, junto ao Leandro. O Leandro fez um projeto de lei
que institui o tratamento de cannabis medicinal de forma gratuita pela prefeitura, Pô, legal. né? Para as pessoas, né? De dentro do município. Muito bom, né? E o nome do projeto é Projeto Lucas Esperança. Boa. Com certeza. Muito bom. É realmente assim incrível. E assim, teve a primeira votação, teve a segunda, foi votado e aprovado de forma unânime na casa. E agora está lá na mesa do prefeito, né? A gente está esperando agora o Axel dar aquela canetada. Axel, vamos dar a canetada aí. Vamos ajudar, né? Vamos ajudar. Só falta isso para a gente poder começar a salvar mais vidas. A Abra Rio começou também com você. Sim. Eu comecei a fazer esse trabalho na Abra Rio por conta de ver essa quantidade de pessoas que dependem. Você vê o tamanho da necessidade? A Abra Rio tem 1 ano e 2 meses. Uhum. Há 1 ano e 2 meses atrás, eu fui à Abrace, em João Pessoa, para conhecer o trabalho deles. Eles estavam com 13 mil associados. Em 7 anos de associação. 13 mil associados. Há 1 ano e 2 meses atrás. Hoje, a Abrace tem mais de 30 mil associados. Em 1 ano e 2 meses para cá. Caramba. Mais que dobrou. Então, assim, é um tratamento que eu costumo dizer que é bom para tudo. É que não tem efeito colateral, né? Sim. Eu faço uso hoje, né, de óleo de cannabis. Comecei a usar por conta de ansiedade. E olha que eu fiz uma consulta médica onde eu nunca imaginava que o médico ia me passar cannabis e me passou. Para ansiedade, para dor crônica, porque eu tenho um problema de coluna que eu sinto uma dor absurda. Sentia, porque hoje, graças a Deus, eu não estou sentindo mais. Sabia disso, não? Que é para dor também, crônica também? Sim, dor crônica, fibromialgia. Para dor funciona de uma forma assim. Período menstrual, que a mulher sente uma cólica absurda, é o que está me salvando. Você fica novo de novo? Ele fica com 20 anos, mais ou menos. Você fica? Oi? A gente fica novo de novo? Fica revigorado. 20 anos de novo. Revigorado. Assim, aparentemente Se ficar, eu vou não. tomar também. Aparentemente não, mas por dentro sim. Revigorado. Ah, mas só aí não sentir dor, só você não... Não, Mas hoje o Lucas não tem crise mais nenhuma, né? Não, Ou ele nenhuma. não, ele assim, ele pode acontecer um episódio ou outro, porque assim, não é cura. Não é a cura, A síndrome do meu filho não tem cura. Mas é qualidade de vida, Qualidade de vida é é equilíbrio, Não. Qualidade de né? vida é importante. É controle. Controle Um de menino vida. que tinha 50, 60 crises por dia. Vegetal. Hoje ele tem uma crise, 2 crises de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Às vezes ele fica 6 meses sem convulsionar. Como ele pode ter uma no mês. Isso depende de vários fatores. Calor, frio, se ele tiver estresse. Fora a imunidade, hein? Que ajuda eu vou te muito. contar uma história pra você. Né? Essa pessoa da minha família que tinha epilepsia era uma irmã minha. Entendeu? Eu era criança e via as convulsões que ela tinha. Né? Tinha convulsão quando entrava em crise. Aí ela tinha que ir pro hospital se internar e ia 2 pessoas para buscar ela. Essas 2 pessoas era ficha. Eu nunca vi uma pessoa com tanta força na minha vida. Pegava os caras assim, ó, batia a cabeça um no outro assim, de tanta força. E ela tomava esse remédio, ia Gardernal e Comital. 2 remédios fortes, entendeu? E tem preconceito. E existe E preconceito causou contra isso muito. também. Porque ela chegou numa época que ela não aguentou, né? O coração dela não... Ela faleceu com 30 e poucos anos. Justamente caso não tinha um óleo desse aí para dar uma, né? Uma evolução dessa daí, você né? está falando de preconceito. Das 2 partes, né? Tanto da pessoa que tem convulsão, existe um preconceito, na verdade não é um preconceito, é um medo, né? Que tem lá de trás, esse negócio, a pessoa vai pegar. Não é medo não, Elmo. Às vezes É a pessoa falta não de sabe conhecimento. falta de conhecimento. como falta de faz, cara. conhecimento. A pessoa não sabe como se sucede. Assim, entendeu? essa é uma das coisas que eu prezo em falar, a importância da associação, porque assim, a Abra Rio não é uma associação de vender óleo, não é isso.
é uma associação de acesso a cannabis, mas acesso também à informação. Porque a gente precisa estar fazendo isso, a gente precisa estar explicando para as pessoas. Às vezes eu sento para conversar com alguém que fala assim, mas o que seu filho tem? Aí eu explico. Mas o que você usou com ele? Ele usa cannabis medicinal. Ele fuma maconha? Falo, gente, meu filho não fuma maconha, eu não fumo maconha, na minha casa ninguém fuma maconha, tenho nada contra, cada um com seu cada um, mas o tema não é esse, é um tratamento medicinal. E essa questão do preconceito, ela existe de várias formas. Quantas vezes eu, na rua com meu filho, e meu filho começava a convulsionar, eu sentava no chão da rua, botava ele no meu colo e esperava passar. Porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E você olhar assim, você vê uma pessoa vindo, a pessoa vê a pessoa atravessar a rua, para não passar perto. Nem para abanar ali, nem para fazer nada disso, né? Infelizmente. Mas é aquilo que você falou, é o medo do desconhecido. Isso. É a falta do conhecimento. Né? E esse lance que você falou assim, a pessoa fala, porque a cannabis é da maconha. Gente, os remédios que nós tomamos no dia a dia, todos eles têm... Pega a bula de uma medicação dessa e lê. Né? E a cannabis é o quê? É uma planta. Outra coisa... Uma planta criada por Deus está ali, bonitinha ali. Quem discriminou ela, quem botou ela como uma coisa maldita, foi o homem. É o uso medicinal da cannabis, mas podia ser do capim-limão, podia ser do boldo, podia ser de qualquer outro né? Planta feita por Deus, né? Mas como as pessoas podem ter acesso a cannabis? Se quiserem adquirir? Primeiro passo é a consulta médica. Sim. Né? Vai passar pela consulta médica, se o médico não falar, vai sinalizar para ele que quer fazer o tratamento com a cannabis. Se por um acaso o médico da pessoa não for favorável por algum motivo, não quiser ou não souber prescrever, a associação ela tem uma lista de médicos prescritores parceiros que a gente pode estar indicando. Mas aí o primeiro passo é a consulta médica para ter acesso ao seu laudo, né, ali explicando tudinho qual é a patologia, o que a pessoa tem, e uma receita médica. E uma coisa que é muito importante, que assim eu não concordo, mas é importante, é necessário que essa pessoa já tenha feito vários tipos de outros tratamentos e não tenha tido resultado positivo para que faça o tratamento com a cannabis e que isso esteja discriminado na receita. Tipo, a cannabis tem que ser a última opção. Entendi. Né? E aí, com laudo e receita em mãos, a pessoa vai entrar no site da Abrario, que é o www.abrario.org, vai clicar em cadastre-se e ali vai preencher um formulário. Preenche o formulário, anexa os documentos pessoais, laudo, receita, cria um login e senha, aceita o termo de adesão, que é um termo onde ela se coloca como associado para que a gente tenha direito né? Porque assim, quando a pessoa vai comprar sozinha, ela tem que entrar primeiro com um pedido na Anvisa. Quando é pela associação, a associação que fica responsável por isso, que ela é responsável por um coletivo. E aí, no final, ela paga uma anuidade para se tornar sócio. Essa anuidade é R$350. Pode ser paga à vista ou parcelada. E tem a parte social, para quem não tem condições, a gente faz um estudo social dessa pessoa. Já estando associada, com o documento tudo certinho, ela só vai entrar no site novamente, aí já na área do associado, com seu login e senha, e efetuar a compra do produto, que ela pode fazer a retirada na sede, ou comprar ou ser entregue na sua casa. Entendi. Sobre essa questão de ser a última opção que eu disse que eu não concordo, por que eu não concordo? Eu sei que é uma regra da Anvisa, né, que tem que a gente, né, do CRM, a gente precisa respeitar, precisa seguir, né? Mas eu não concordo porque a cannabis ela foi a última opção para o meu filho. E deu tempo. E para quem não deu tempo? E mesmo assim ele perdeu muito. Perdeu. Se tivesse sido a primeira opção, ele não teria perdido tanto. Meu filho está com 20 anos e eu não vi meu filho crescer. Nem imagino. Meu filho passou parte da vida dele convulsionando. Não. Se ele tivesse começado esse tratamento lá atrás,